Olá! Então, hoje a gente vai falar desse tema, né, que muita gente às vezes pergunta e é até difícil da gente explicar, né, o que é a constelação familiar. Até uma amiga minha, né, a Thaís, beijo Thaís, falou: Gabi, grava um vídeo, porque às vezes a gente que participou quer explicar pra pessoa, né, o que é a constelação e é muito difícil. Por quê? Então vamos lá, constelação primeiro é muito vivencial, então por isso que fica uma coisa muito desafiadora de a gente explicar com as palavras. Mas existe também essa parte da teoria, né, da filosofia da constelação. Então eu vou começar por esse lado, depois a gente aprofunda um pouquinho. Então o que foi assim, a grande sacada que a constelação nos trouxe, né? Que o Bert Hellinger, que é o desenvolvedor da terapia, né, trouxe para a sociedade, né? Eu falo assim, para a humanidade, que é a descoberta que entre os relacionamentos existem leis que atuam, né? Que são elas a ordem, o pertencimento e o equilíbrio. Nos vídeos que eu falo, né, dos rapidinhos, que é os vídeos de 1 minuto, eu falo um pouquinho sobre as leis, mas depois com o tempo eu vou gravar vídeos mais longos aqui explicando um pouco mais sobre isso. Então foi essa sacada do Bert. Então, entre os relacionamentos existem leis também que atuam. Então é igual a lei da gravidade. Você pode não conhecer, não saber explicar a lei da gravidade certinho, mas você sabe que se você pular de um prédio, você vai sentir as condições na pele. Então isso acontece com a gente na vida. O que acontece? A gente sabendo ou não dessas leis, a gente vai caminhando, caminhando e vai sentindo isso na pele. Por isso que muitas das vezes a pessoa chega na constelação e tem aquela surpresa, né? Porque nunca imaginava que aquele efeito que ela está sentindo é consequência, né? Condição de infringir essas leis. Beleza, passado isso, né? Essa questão dessa parte filosófica, tem mais coisa, claro, mas passada essa parte, vem a outra parte que às vezes dá um nó na cabeça das pessoas, que é como que uma pessoa que está lá representando minha mãe, meu pai, né, alguém da minha família, consegue perceber aquilo ali e falar alguma coisa, agir como se fosse, né, essa pessoa. Isso levou muitas pessoas a mistificar a constelação, né? Ou falar assim, misturar com outras práticas, né? Por exemplo, espiritismo, essas coisas. Eu não vou entrar em detalhe aqui em falar o que é e o que não é constelação, porque eu acho que cada facilitador tem uma pegada e cada facilitador traz aquilo que acredita, né? O próprio Bert Hellinger fala isso, né? Que o trabalho não é dele, né? Que é uma coisa aberta, que ele não limita, né? Ele não tem como limitar isso porque é algo muito maior que ele. Então, quem somos nós para falar o que é e o que não é, né? Eu posso falar aqui do que a maneira que eu trabalho, né? Que foi a maneira que eu aprendi com meus professores, o Décio e o Wilma, do Instituto IDESV. Então é uma maneira muito pé no chão, muito ligada à realidade, muito ligada à autorresponsabilidade. O que eu tô fazendo aqui que tá causando, tá tendo esse efeito nesse contexto? Então eu trabalho assim. Mas tem outros consteladores que trabalham com outras vertentes, com outros jeitos, e tá ok, né? Não existe certo, não existe errado, né? Existem maneiras diferentes de trabalhar com a abordagem, e tá ok. Até o Décio fala muito isso, assim, que cada pessoa tem um constelador que precisa e que merece no momento, né? Então, quando vem essa parte, né, dos representantes, da percepção, a galera fica louca, fala, que isso, né? Eu mesmo, no início, achei, assim, muito interessante, falei, nossa, eu tenho que ver o que é isso, né? Mais a fundo. E o que é? Por que isso acontece? Por que ali na prática da constelação em si, da terapia, daquele momento, né? Porque eu falo que, na verdade, constelação começa quando você sai de lá, que você precisa colocar em prática aquilo que o campo te mostrou, né? Mas naquele momento ali, como que isso se dá? Como que a percepção acontece, né? E não é nada assim muito além, né, da gente. Por quê? Todo mundo aqui já foi criança, né? Todo mundo que tá assistindo esse vídeo, eu já fomos criança. E como que criança é? Criança é muito perceptivo, né? Então, se ela gosta, ela vai. Se ela não gosta de você também, ela não vai. Ela não vai ficar pensando, a sociedade vai me excluir porque não quero abraçar a Gabriela, né? Não, criança não tem isso. Então, ela tá ali porque ela tá neutra, né? Ela não tem ainda na cabecinha dela atuando o quê? A moral, o certo e o errado. Se eu fizer isso, tá certo. Isso a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? A sociedade vai impondo, na nossa criação, a gente vai adquirindo essa coisa do certo, do errado, do bom e do ruim, porque na verdade isso é uma balela, né? Não existe isso, mas é o que a gente experimenta ao longo da vida e agora a gente tá tendo
uma grande expansão da consciência de mudar, né, esse pensamento. Então, tá, aí eu tava falando dessa neutralidade da criança. Então, ela é neutra. Então, quando eu pego um representante e falo assim, fulano, vem cá, representa aqui pra mim. Às vezes, eu, por exemplo, nem gosto de falar no início. Pra quê? Pra pessoa ficar mais neutra ainda. Então, quando ela vai para aquele representante, ela tira da cabeça dela certo, o errado, né? Ela tá ali naquele momento presente, sem nada na cabeça, sem certo, sem errado, tô neutra, tô aqui. Então a percepção pode chegar. E isso não acontece só ali no momento da constelação. É uma postura que a gente pode treinar para a vida, né? Isso eu posso até falar em outro vídeo, mas é uma postura de neutralidade, né? Perante o quê? Perante o que se mostra, perante o que se mostra no momento, né? Ali, por exemplo, na terapia é aquilo, mas na vida é outros contextos. Por isso que eu falo que essa postura sistêmica, ela pode ser o quê? Treinada. Então, a partir dessa percepção, que a pessoa, o representante está ali neutro, ele consegue trazer à luz algo que a pessoa precisa, né? A pessoa que está constelando precisa. Então, constelação familiar, bem basicamente, né, nessas duas vertentes, olhando agora a parte filosófica e a parte prática, né, da constelação, é isso, o campo, né, a gente chama de campo quando a gente junta ali os representantes, né, a gente liga, a pessoa que vai constelar, liga o Wi-Fi dela, né, e as outras pessoas que estão em volta vão captar esse Wi-Fi para quê? Para o campo trazer à luz alguma informação. Eu falo que é igual um raio-x, né? A gente ganha ali um novo raio-x, uma nova imagem. Talvez eu tava olhando, exemplo, os meus pais com uma imagem, com um óculosinho. Só que eu fui na constelação e a constelação me mostrou, Gabriel, aqui, não é bem assim, é desse jeito. Vamos tentar trabalhar essa imagem nova agora? Vamos ver se isso muda alguma coisa? Então, é basicamente isso. Eu falo que é muito experiencial, né? É muito experimentar. Principalmente em grupo é muito rico, né? Porque a gente trabalha ali aquela cena que tá acontecendo, te toca, né? Então é muito rico. Para você que ainda não conhece e tiver a oportunidade, vá, tenha a sua experiência, né? O que eu tô falando aqui é as experiências que eu tenho, que eu vivi, mas vá, né? Busque a sua constelação, busque a sua experiência, se esse assunto te toca. E muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, assine, né, o sininho para receber sempre quando eu subir um vídeo novo. E é isso. Um beijo para todos. Até mais.